Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para esse domingão 21 de março de 2021 teremos 8 palpites. Vamos começar ali no México na madrugada e vamos terminar na Argentina. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muito blá blá blá, vamos ao primeiro jogo do dia. Tijuana e Querétaro. Jogo válido pelo campeonato mexicano, né? O Querétaro atual 8º colocado, o Tijuana 10º colocado. Início de competição ainda, né? Duas equipes que ultimamente não vem tão bem. O Tijuana vem de 5 jogos sem vencer, são 4 derrotas e 1 empate. E o time do Querétaro, apesar de ter ganhado o último jogo, vinha de 4 jogos sem vencer, com 2 derrotas e 2 empates. Aqui, galera, são duas equipes em meio de tabela, que não vem bem na competição, mas que agora é o jogo para cada uma se reerguer, para voltar aos bons caminhos. E o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40 já. Acredito que com 5, 10 minutos essa odd já deve chegar a 1,50 ou até menos. Porque os últimos 5 jogos do Tijuana, apenas um não teve mais de 2 gols. O Querétaro, nos seus últimos 5 jogos, sempre teve 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, também teve 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5, 10 minutos. Porque eu acredito que deva ser duas equipes que hoje estão parelhas, que precisam da vitória, que não vem bem no campeonato. Então deve ser um jogo franco, um jogo disputado e com possibilidade de gols. Então por isso nosso palpite mais de 1.5 gols para Tijuana e Querétaro. Passando agora para Daegu e Ulsan. Aqui a gente tem um dos grandes favoritos ao título, o Ulsan jogando fora de casa, enquanto o Daegu, que é o penúltimo em 5 jogos, fez apenas 2 pontos. Enquanto o Ulsan ainda não perdeu na competição, né, são 3 vitórias e 2 empates, o Daegu ainda não venceu, são 3 derrotas e 2 empates. Aqui, galera, a gente tem uma equipe muito forte, que é a equipe do Ulsan, que é uma das favoritíssimas ao título, que fora de casa em 2 jogos ganhou um e empatou outro. E o Daegu dentro de casa em 3 jogos ainda não venceu nos seus domínios. Sem falar que quando essas equipes se enfrentam, o Ulsan tem um leve favoritismo. Nos últimos 5 jogos foram 2 empates e 2 vitórias do time visitante. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser um empate anula aposta no Ulsan. Odd está na casa de 1,41, porque eu acredito que a equipe visitante deve vencer esse jogo, mas por precauções a gente vai no empate anula aposta, porque eles vão estar jogando fora de casa, a equipe do Daegu precisa vencer também, então todo cuidado é pouco, mas eu acredito que a equipe do Ulsan é melhor tecnicamente e deve vencer. Por isso nosso palpite para esse jogo, empate anula aposta no Ulsan, odd na casa de 1,41. Passando agora para AZ Alkmaar e PSV, jogo válido para Eredivisie. Hoje a gente tem o segundo colocado PSV contra o terceiro AZ. Jogo, na minha visão, muito bom, de duas equipes muito fortes, que vem marcando e sofrendo muitos gols, até porque é a característica da competição holandesa. E não tem outra alternativa para esse jogo, senão ambas marcam. Na odd está na casa de 1,50, que eu acredito que, como é duas equipes muito fortes que precisam da vitória, o jogo deve ser franco, o jogo deve ser aberto. Então, por isso, esse é o nosso palpite, porque nos últimos 5 jogos do AZ sempre teve ambas nos seus últimos 5 jogos, e a mesma coisa aconteceu no jogo do PSV. Nos últimos 5 jogos teve ambas marcam. Por isso eu vejo duas equipes que estão marcando e sofrendo muitos gols e que vão se enfrentar e que buscam objetivo na competição. Então deve ser uma partida bem franca. Quem marcar deve dar muito mais espaço para o outro jogar, então deve ser uma partida de lá e cá. Então por isso nosso palpite para esse jogo, ambas marcam na casa de 1,50 para AZ Alkmaar e PSV. Passando agora para Juventus e Benevento. A Juventus nos últimos jogos, né, hoje é a terceira colocada, ali a 10 pontos da Inter, precisa vencer para continuar a caça do primeiro colocado. E o Benevento é o 16º a 4 pontos da zona de rebaixamento. Há um tempo atrás eu falei que a Juventus fazia o 2-0 e parava nos seus jogos, mas passou de um tempo, a Juventus vem jogando um bom futebol, vem fazendo mais que 2 gols
sendo a característica da equipe, né, uma equipe que tem uma tendência para mais de 2,5 nos seus jogos, e agora vai pegar a equipe do Benevento, que não é uma equipe muito boa, é fraca tecnicamente e defensivamente, então não tem outro palpite para esse jogo, senão mais de 2,5 gols, odd está na casa de 1,50, porque os últimos 5 jogos da Juventus, eu vou tirar aqui o jogo do Porto, então os últimos 4, 3 tiveram mais de 2,5 gols, no caso do Benevento, apenas 2 dos últimos 5 jogos teve mais de 2,5 gols, mas os jogos que não teve, ela encontrou equipes mais parelhas ou equipes melhores do que ela, que não conseguiu furar a sua retranca. Mas eu acredito que a Juventus, pelo poderio ofensivo, pela técnica que a equipe de Cristiano Ronaldo tem, eu acredito que deve sim ter uma possibilidade aqui para um 3-0, para um 2-1, porque a equipe do Benevento também deve explorar os espaços que a equipe da Juventus dá, por isso eu acredito num jogo para gols. Então o nosso palpite será mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50, até porque a Juventus vem muito bem nas competições e eu acho que nesse jogo não deve ser diferente. Passando agora para Udinese e Lazio, também campeonato italiano. Aqui a gente tem a Lazio na 7ª posição e a Udinese em 11º. A Lazio vem de 5 jogos sem perder, né? A Udinese. E a Lazio vinha de 3 derrotas seguidas no campeonato. 2 seguidas, né? E acabou ganhando o Crotone no último jogo, mas para esse jogo eu espero que a Lazio deve encontrar algumas dificuldades com a equipe da Udinese, que é uma equipe mais retraída, uma equipe mais defensiva, que está marcando seus pontinhos, mas com poucos gols, sofre poucos e marca poucos. Então para esse jogo, galera, apesar da Lazio ser uma equipe muito boa para gols, eu acredito que deve encontrar dificuldades, por isso nosso palpite vai ser mais de 1,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40, mas acredito que com 10 minutos essa odd deve pegar 1,50, porque os últimos 5 jogos da Udinese, apenas um não teve 2 gols ou mais, e no caso da Lazio, os seus últimos 5 jogos sempre teve 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, apenas um jogo não teve 2 gols ou mais. Acredito que a Udinese deve dar trabalho à equipe da Lazio, mas a possibilidade de 2 gols aqui na minha visão é muito, muito concreto, porque a Lazio deve jogar bola, deve dar espaços, e a equipe da Udinese vem aproveitando esses espaços, porque ela não está sendo boba, ela está marcando, ela já está na defensiva, marca e fica mais na defensiva, mas eu acredito que a Lazio deve conseguir marcar nesse jogo, quem sabe um 2-0 ou um 1-1, por isso o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 ali no ao vivo para Udinese e Lazio. Passando agora para Villarreal e Cádiz, La Liga, primeira divisão espanhola. O Villarreal é o atual 7º colocado, vai pegar ali o Cádiz, que está em 15º. O Villarreal não vinha tão bem na competição, vem de 2 vitórias contra o time de Kiev na Liga Europa e uma vitória contra o Eibar no próprio campeonato espanhol. Já o Cádiz vem oscilando bem, né? Ganha uma, empata 2, perde 2, ganha outra. Então é a equipe que oscila muito na competição e vai pegar uma equipe considerada uma das grandes no campeonato espanhol. E nos últimos 5 jogos do Villarreal sempre teve a perspectiva de 2 gols ou mais. No caso do Cádiz, dos últimos 5, 2 não teve essa perspectiva, mas foi contra equipes parelhas, equipes defensivas, que foi contra o Eibar e contra o Betis, que o Betis tinha a possibilidade até de fazer mais gols, mas encontrou uma equipe muito fechada do Cádiz, então por isso foi 1-0. Mas quando essas duas equipes se enfrentam, apenas o último jogo ficou 0-0. Então, galera, eu acredito que com a superioridade técnica que a equipe do Villarreal tem contra a equipe do Cádiz, que deve jogar um pouco mais fechada, eu acredito que a possibilidade de 2 gols para esse jogo é bem ampla. Por isso, nosso palpite é mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,40. Acredito que com 5, 10 minutos essa odd também deve ter chegado a 1,50, porque eu acredito que o Villarreal deve pressionar bastante esse jogo após o primeiro gol. O Cádiz vai ter que se abrir ou vai tomar mais, então abre uma possibilidade para um 2-0 ou o Cádiz se lançar e até fazer o seu gol. Então eu acredito num jogo muito de muita força impositiva do Villarreal desde o começo e com a perspectiva de gols, sendo possível ao menos 2 gols para Villarreal e Cádiz. Por isso nosso palpite mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 ali no ao vivo. Passando agora para Atlético de Madrid e Alavés, também jogo válido pela La Liga. O Atlético de Madrid, atual primeiro colocado, precisa ganhar para se manter
na ponta, e o Alavés é o 19º ali na zona de rebaixamento. Se quer sair, vai precisar ganhar do líder, mas eu acho muito difícil, porque os últimos 5 jogos do Alavés não vem desempenhando bom futebol, são 4 derrotas e 1 empate, enquanto a equipe do Atlético de Madrid no campeonato espanhol vem de 4 jogos sem perder, 2 vitórias e 2 empates. Aqui não tem muito o que a gente dizer, a superioridade técnica da equipe do Atlético de Madrid é muito maior. O momento da equipe do Atlético de Madrid, apesar da eliminação na Champions, é melhor. E eu acredito que o Atlético de Madrid deve vencer esse jogo, uma certa dificuldade, tendo em vista que essa é uma das características do campeonato espanhol. Mas eu acredito que o Atlético de Madrid deve vencer sim, por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser um handicap asiático, -1 no Atlético de Madrid, odd na casa de 1,65, porque eu acredito que a equipe mandante deve se impor desde o começo e deve fazer o resultado, até porque precisa muito para distanciar de Barcelona e Real Madrid. Por isso, handicap asiático -1, Atlético de Madrid, odd na casa de 1,65. E passando para o último jogo do dia, Colón e Rosário Central, que a gente tem um jogo válido pela Copa da Liga Profissional da Argentina, campeonato que está sendo como a primeira divisão argentina. O Colón, atual primeiro colocado, vai enfrentar o Rosário Central, 8º. O Colón ainda não perdeu e nem empatou, né? Desde que começou a competição. Foram 5 jogos, 5 vitórias. Essa derrota aqui para o Argentino Júnior foi na Copa. E o Rosário Central tá naquela ganha-perde, 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 mas não vem fazendo um bom campeonato na Copa da Liga Profissional. Então aqui, galera, como são duas equipes que nos seus últimos jogos, principalmente o Colón, nos seus últimos 5 jogos, 4 teve 2 gols ou mais, e o Rosário Central a mesma coisa, e quando essas duas equipes se enfrentam, a perspectiva de 2 gols também é bem favorável. Eu acredito que deve ser um jogo para gols, apesar da gente estar numa liga que tem uma tendência para under, uma tendência para poucos gols, mas eu acredito que deve ser um Colón jogando em cima, porque já vem bem na competição e vai querer manter esse retrospecto. Mas a equipe do Rosário Central também vem desempenhando alguns bons jogos, apesar de derrotas e empates, vem desempenhando alguns bons jogos nessa competição. Então eu acredito na possibilidade de 2 gols ao menos, e quando essas equipes se enfrentam, isso fica bem claro. Então por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1,5 gols. Odd está na casa de 1,40, mas é mais um jogo que ali com 5, 10 minutos eu acredito que a odd deve chegar a 1,50 e deve ser possível fazer a entrada. E acredito muito que Colón e Rosário Central deve possibilitar ao menos 2 gols nessa partida, quem sabe até mais, mas o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 no ao vivo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero que tenham gostado, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, seus palpites. E foi isso, galera, espero ter ajudado todos vocês e até a próxima. Valeu!